Olá pessoal, boa tarde. Mais uma ação em reação nesta terça-feira, 17 de janeiro de 2018. Hoje, dia dos Tribunais de Contas do Brasil, né? Hoje o programa, essa pauta está recheada, né? Jair Ventura estreia com o Santos em Lins. O novo treinador do Peixe espera um bom resultado na estreia em Lins com a garotada, com muita gente aí nova no elenco, né? Ou seja, muita gente que subiu e muita gente que irá subir também aí quando acabar a copinha, né? A vendedora Angelina da Cruz, acusada de matar a vizinha por suposta inveja relacionada à vaga de emprego em Monte Cabrão, diz que é inocente e agiu por legítima defesa. Febre amarela, o ministro viajando para o exterior e a febre amarela comendo solta no Brasil. Também não é motivo para a gente alarmar, né? Porque se alarma é pior, as pessoas vão correndo nos postos, como hoje, filas nos postos de saúde no Brasil inteiro, né? Santos atrasa a primeira parcela do valor do carnaval, os sambistas aí vão ter que esperar um pouquinho para receber a primeira parcela do valor do carnaval. Para discutir essas e outras notícias, nós temos aqui o advogado, jornalista Walter Alves, né? Que também tem o programa Direito e Cidadania, que está em São Paulo, né? Programa Direito e Cidadania, ele me deu uma caneca aqui bacana do programa dele. E também o Fernando de Maria, jornalista, diretor do BOC News, né? E também do Enfoque Pesquisas, né? Que é um dos institutos mais conceituados de pesquisa aqui da região. Hoje, lembrando que hoje, no dia 17, vocês podem ligar e participar do programa, ou melhor, passar um WhatsApp pelo 99711 5545. Então, você pode passar o WhatsApp no 99711 5545 e que com perguntas para o Fernando de Maria, para o Walter Alves, críticas, sugestões para o programa. E também ligar para o 21 38 4677. Liga, participa do programa, manda suas perguntas, né? Faz igual a dona Ivonete, ontem que ligou para o meu celular, mas caiu a ligação. Um abraço para a dona Ivonete, liga para a gente, ou passa um WhatsApp, ou liga para o programa. Lembrando que nós estamos sendo transmitidos pelo canal 11 da NET, ao vivo, também pelo 8 Vivo Fibra e também pelo o internet, né, no www.tvcomsantos.com, né? E que o programa está sendo transmitido agora, depois 11 horas da noite a reprise e 1 da manhã a reapresentação. Como hoje é dia 17, é dia ímpar, então eu sempre começo no dia ímpar pela esquerda, sem distinção nenhuma aos convidados. Então, eu queria agradecer ao Dr. Walter, por ter aceito o nosso convite e estar aqui no programa. Boa tarde, Filete, é uma honra. Você sabe o carinho que eu tenho por você e por sua família. E fazendo até uma defesa sua, ainda que você seja sempre meu cliente sem honorários, mas é a amizade que prevalece, que as pessoas falam assim, poxa, o Filete às vezes está na clínica, está lá na TV. Não, ele atende aqui o celular, ele está com semblante cansado, trabalha mais do que ele deveria, né? E o Fernando, que eu já tive a honra de... A gente pouco se encontra pessoalmente, porque ele fica mais nos afazeres dele de escrita, né? Quer dizer, revisando os textos dele do jornal, mas eu tive o prazer de falar várias vezes com ele por telefone, encontrar em alguns eventos, e eu tive até o privilégio de escrever algumas coisas no jornal dele. Então, uma honra, Fernando, jornalista, você sabe que é a força maior que nós temos no país. Se não fosse vocês, né, não adiantaria a polícia, a advocacia, que é o primeiro momento que se chega numa denúncia, numa informação, depois é que vai para os meios legais, né? Então, é uma honra estar com você aqui. Fernando de Maria, já apresentado aqui, uma boa tarde. Boa tarde, Filete, boa tarde, Walter, eu agradeço as palavras e o que é importante, eu sei que já estamos hoje no dia 17, mas iniciando aí mais uma etapa, aí, mais um ano, que é um ano que promete muitas emoções, aí a gente está vendo aí uma série de problemas já acontecendo, vira a folhinha do ano, mas os problemas continuam. Bom, estou tranquilo, Walter, não estou cansado não, porque não tem uma longa jornada hoje, né? Mas tem médicos lá também, no horário que eu não estou lá, então está tudo funcionando lá tranquilo, né? Bom, Walter, a vendedora que é acusada de matar a vizinha naquele crime lá em Monte Cabrão, ela disse que foi suspeita de inveja, porque ela tinha um emprego melhorzinho que a outra, enfim, né? Ela diz que foi legítima defesa, né? Um crime bárbaro, onde que matou a colega, né? E também que era amiga de infância e também feriu algumas pessoas que estavam perto, quer dizer, uma coisa complicada, né? Eduardo, você sabe que aqui na nossa região, né, como em todo o país, nós temos uma distinção muito grande. Às vezes você está no Gonzaga e você tem a área mais do centro de Santos. Então, outro dia minha esposa estava falando assim, poxa, aqui perto, né, da TV Com, aqui a poucos metros, eu não sabia que tinha um morro em cima do túnel.
O Monte Cabrão, há 25 anos atrás, um dos primeiros homicídios que eu peguei foi de uma pessoa no Monte Cabrão. Então, é uma região local simples, que às vezes a pessoa que mora aqui na nossa região nem conhece. E é uma outra forma. Enquanto quem está discutindo coisas mais abrangentes, situações de repercussão nacional, nesses locais como Miracatu, que eu trabalhei, enfim, às vezes você mata por coisas banais, por um pedaço de frango, por um copo de cachaça. São pessoas mais simples e aí a criminalidade vai de uma situação mais grotesca, né? Que as pessoas falam, poxa, mas matou por inveja, matou por... Mas é o que eles vivem, é o mundo que a realidade proporciona a eles. Então as pessoas se assustam, né? Mais que o Fernando, como jornalista, sabe disso, né? Fernando Gonzaga, que vai uma briga de bailada, ou um problema, às vezes, de um assalto a uma empresa, um latrocínio. Nesses locais mais simples, né, Fernando? Realmente os homicídios vão ser ciúme, inveja, uma briga de vizinho, uma cachaça. Banalidade, né? Coisas mais simples, mas é a verdade que eles têm, é o mundo que eles vivem, né? E para nós que estamos numa outra situação, ele causa uma perplexidade, mas não é nada incomum para aqueles que estão um pouco mais em contato com o dia a dia desse pessoal, que é mais simples, né, Fernando? Hoje ela se apresentou no primeiro DP de Santos, né? Que lá era Continental, então em Santos, e negou o crime. Acompanhada do advogado Diego Scarpa, Angélica alegou que, na realidade, foi atacada pela vítima, a auxiliar administrativa Érica de Oliveira, de 24 anos, que estava acompanhada de 3 irmãs que também investiram contra ela. Então, a Angélica, que diz que se defendeu com a faca, porque ela e as 3 irmãs a atacaram primeiro. Vai ser aí, né, o advogado, obviamente, tem a questão de defesa, mas assim, ali vai ser a questão do contraditório, né? Inclusive tem uma irmã da moça falecida, está internada até em estado relativamente grave. A outra irmã também não teve sequelas tão significativas, machucados nesse sentido, mas assim, é um choque, eram amigas de infância, e aí a vida levou, até o Walter comentou a respeito lá de Monte Cabrão. Infelizmente, esse tipo de situação, isso acontece no Brasil afora, né? E teve um caso recente também, que não foi tão divulgado na imprensa, de uma moça que lá também de Monte Cabrão, que acabou sendo estuprada, assassinada, e infelizmente dizem que o suposto autor estaria ainda até hoje circulando ali naquelas imediações. Eu não sei se a localização também, né, como a área continental de Santos tem essa dificuldade, porque, por exemplo, a pessoa acontece na área continental de Santos, no caso Monte Cabrão, só que ela foi atendida em Guarujá, e aí tem essa questão de outra cidade, isso acaba, de certa forma, atrapalhando, muitas vezes, essa discussão mais forte nesse sentido. Agora, cabe, obviamente, às autoridades policiais e, obviamente, os advogados de ambos os lados chegar a uma constatação, o que efetivamente aconteceu. O fato é que, infelizmente, uma jovem, recém-casada, tinha planos, acabou perdendo a vida. Isso que é o mais grave, provavelmente, independente de quem foi da origem da provocação, provavelmente, ao ficar claro que foi um assunto, uma banalidade, teoricamente, uma questão de emprego, uma suposta vaga de emprego, infelizmente. Há 25, só complementando o Fernando, há 25 anos atrás, esse homicídio que eu defendi no Monte Cabrão era por uma briga de namorada. Então, você vê 25 anos decorrendo. Se você for pesquisar com certeza mais a fundo, você vai ver que não tem assistência social, não tem policiamento, não tem qualidade de vida. Não que isso signifique que a pessoa tem que cometer a criminalidade. Mas, infelizmente, a gente verifica que a falência do Estado, o atendimento negativo que nós temos na parte social de pessoas mais carentes, com certeza estaria fazendo para trabalho preventivo e não estaria agora enxugando gelo. Essa que é a grande... Na área cultural, na área de ensino, exatamente, educação... dando condição para aquelas pessoas, dando qualificação, até problemas mentais, às vezes você pode ter. Então, não deve ter uma assistência social, não deve ter um trabalho de prefeitura, não deve ter um trabalho de Estado, assim... Forte, deve ter um trabalho, mas não com muitas pessoas, tal, né? Mas, Eduardo, você sabe como é que funciona? Em locais assim mais difíceis, até os profissionais para ir trabalhar, você não consegue levá-los para lá. As pessoas não têm interesse, não têm incentivo. Você vai colocar um psicólogo lá num postinho da prefeitura, num postinho do Estado, a pessoa não tem interesse, não tem incentivo profissional. Se sente, às vezes, até ameaçado, acuado, e às vezes não tem condição de assaltamento, enfim, de chegar ao local de uma forma mais adequada. Então, você consegue dificultar a vida das pessoas. Por quê? Porque o Estado não faz nenhum investimento, você vê, não melhora nada. Se você pegar 25 anos atrás e pegar hoje, pouco mudou nesses locais assim mais simples, né?
E Sim. ali, mais ou menos, são 5 mil pessoas na área continental Sim. de Santos que moram ali, representam, dentro do todo de Santos, representam um percentual pequeno. Aí é Caruara, Monte Cabrão, toda essa região, né? Esses moradores, eles ficam um pouco perdidos. Meio ilhados, né? Porque de um lado eles têm Bertioga, do outro eles têm Vicente Carvalho e Guarujá. O transporte, não existe um transporte municipal para eles porque o DR não permite. É uma coisa a se discutir, porque você está dentro da cidade, você sai de Santos, você passa por Guarujá, de Guarujá você entra novamente em Santos e não existe um transporte municipal. Já começa por aí, então o cidadão ele já paga uma tarifa de transporte já mais elevada do que o transporte municipal. Não existe qualquer tipo de ligação direta da área continental de Santos para cá. A questão da polícia, por exemplo, fica um impasse também. Ah, mas aconteceu em Santos. Ah, mas isso é caso de Guarujá ou é caso de Bertioga? Né? Então, na área da saúde, a mesma situação. Tanto é que no Caruara, muita gente vota em Bertioga ou vota em Guarujá, não vota em Santos. Por quê? Porque a procura pelos serviços públicos acabam sendo desses municípios vizinhos. Né? Isso eu estou falando da área continental de Santos. Se a gente for pensar a área continental de São Vicente, não é muito diferente para Cubatão, né? Ou mesmo aqui para Santos, mesmo nesse sentido. Então, e a gente vive numa região conurbada, né? A Baixada Santista tem mais de quase 1.800.000 habitantes, quase 4% da população do estado de São Paulo, e uma coisa está ligada à outra. Mas no caso de Santos, há essa peculiaridade, porque o cara, para chegar em Santos novamente, ele tem que efetivamente passar por um outro município. E aí acabam tendo essa... O poder público também pouco investe, porque na hora o voto também não tem, porque a maioria vota em outros municípios, isso acaba sendo um reflexo nesse sentido. O Fernando falou uma coisa importante, quando o Hospital Modelo de Cubatão estava fechado, ela não está com aquela abertura toda, né? Quando estava aquela questão, o que aconteceu? Ô, Fernando, também muita gente de Cubatão começou a vir para Santos, porque o pessoal de Cubatão usava aquele escape em São Vicente, né? Do hotel do São José, começou a usar o São José, quer dizer, aumentou o fechamento de Cubatão, aumentou a demanda de São Vicente no CREI, e também o escape... A UPA Central também aqui. E o escape veio para Santos, né? Exatamente. Ou seja, então notaram-se, por exemplo, teve uma época que era Santos, o primeiro atendimento, depois São Vicente, depois Cubatão. Teve uma época que Cubatão passou São Vicente, porque foi o escape lá, porque não tinha em Cubatão modelo, ia para São Vicente, estava lotado, as pessoas vinham para Santos. Então tudo isso está ligado, né? Bom, mais uma da nossa senadora, a senadora Gleice Hoffmann, diz que para prender Lula vai ter que matar muita gente. Isso foi para as redes sociais, né? Declaração feita ontem no site Poder 360. Gleice Hoffmann diz que para cumprir o pedido de prisão do ex-presidente Lula, vai ter que prender muita gente. E disse mais do que isso, vai ter que matar muita gente. E aí vai ter que matar muita gente, complicou essa questão. Os protestos em redes sociais foram frequentes. Lembrando que Lula vai ser julgado em segunda instância no dia 24 de janeiro, pelo Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre. Né? Ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, pela Operação Lava Jato, que é apenas um dos processos que Lula responde. Foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Né? Então, a Gleice Hoffmann falando que o povo vai sair à rua, tal, aquela coisa, não sei o quê, tal. Esquisita essa declaração, né? Olha, palavras às vezes perdem o vento, né? Dizem que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, deve ser para a gente falar menos e ouvir mais. E, infelizmente, alguns políticos às vezes falam muitas bobagens, né? Se prevalecendo que eles têm a imunidade parlamentar, né? Quer dizer, não falam que eles podem falar o que eles querem e dificilmente seriam processados por qualquer coisa. Mas a questão é a seguinte, para o pessoal entender. Antigamente você ia com os recursos até onde dava. E a pessoa respondendo o processo solto, assim fazia. Hoje não, hoje em segunda instância, se houver manutenção do que foi julgado em primeira instância, o recolhimento à prisão se faz necessário. Você pode entrar com alguns recursos, com os agravos, com embargos, mas no final das contas você vai responder preso. Ou seja, se o seu processo for chegar em Brasília, você tem que responder preso. E eu pergunto, se a lei é igual para todos os brasileiros, se a lei não dá diferenciação nenhuma, nada contra o Lula, nada contra o Maluf, nada contra ninguém. Mas por que ele não teria que ser preso se assim a lei determinar, né? Por que ela teria que dizer que teríamos que ter uma rebelião, teríamos que ter uma atitude contra o povo que se insurgisse, só para que ele não fosse preso ou deixasse solto para que o povo não se insurgisse? Então, se a lei é igual para todos, né? Então, se é para mim, se é para você, se é para a pessoa mais simples,
eu não vejo por que tem diferenciação. Se realmente for mantido, ele vai ter todos os seus direitos preservados de defesa, for mantida a decisão em primeira instância, ele tem que ser literalmente preso. E aí, assim, vai fazer também os outros pedidos, enfim. Como está sendo feito com Cunha, como está feito com Maluf, quer dizer, eu não vejo por que teria que ele ter uma benesse melhor ou maior. Sim, a lei é para todos, né? Exatamente. Fernando. Uma discussão também, aí, pelo aspecto jurídico, uma discussão que muita gente comenta. O fato dele ser julgado, salvo não tenha qualquer alteração, no próximo dia 24, não representa necessariamente que ele já vai sair preso. Lá. Não. É isso que cria porque parece há uma mobilização em Porto Alegre, né? Inclusive o governador, a preocupação nesse sentido. O prefeito já pediu para o Exército, aí o governador já ficou chateado, porque não é o prefeito que tem que pedir, sim o governador. Aí o prefeito ficou numa saia justa e ele falou, eu pedi porque se o senhor não pede, eu tenho que pedir aqui, eu não quero problema na minha cidade. Então deu até um conflito de importância, né? Sim. Veja bem, se mantido for, até publicar, até de repente ter algum erro, estamos falando das duas possibilidades. Né? Mas se ele for condenado lá, vamos lá. Ele pode, condenar por 3-0 um cenário, 2-1 já é outro. Podem manter a decisão, podem absolvê-lo ou podem reduzir a pena. Aumentar não, sempre tem que vir mais benéfico ao réu. Então, vamos supor que seja mantida a situação de condenação. Então, o que vai acontecer? Vai esperar a publicação, eventualmente vai ver se tem alguma falha, os advogados dele podem recorrer. Agora, a ordem hoje, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a prisão. Ou seja, mantida realmente a sentença e sendo o regime fechado e a pena dele é maior do que realmente para ele poder cumprir em residência ou não ser regime aberto, ele teria que ir para a prisão. Não imediatamente, mas vai no seu termo normal. Agora, não é só a sentença, ele já vai ser preso. Quer dizer, mas se for 2-1, condenou, mas como o De Maria falou, se for 3-0, beleza. Aí ele não sai de lá preso, ele ainda vai ter tempo de recurso. Entendi o que você falou. Veja bem, o que tem acontecido hoje com os advogados assim mais diligentes, mais antenados na modernidade, suponhamos que foi 2-1, certo? Então não houve unanimidade. Então você pode entrar com um agravo. O tribunal pode não entender, porque vai dizer, não, ele vai ter que ser preso. Aí o advogado tem que entrar com habeas corpus em cima do agravo. Quer dizer, como ele tem advogados, a gente entende que vai fazer isso, né? Sim, tem bons, uma equipe, né? Exatamente. Então isso vai protelar. Mas se ao final de todos esses recursos realmente não conseguir realmente o efeito, como foi o caso do Edinho, né? Que ele vai ser preso. Ele não é melhor que ninguém. Agora, esta mobilização, essa pressão, eu acho que é uma jogada política também, né, Filete? Você que também entrevista tantas pessoas assim, o Fernando que vê. Porque o que acontece? Já falaram em ameaça ao juiz. Faz essa pressão, quer dizer, há uma questão psicológica, né? Fica aquela brincadeira com os netos do juiz, quer dizer, então, é uma coisa que não condiz com a democracia, não condiz com um país que realmente quer levar a nossa sociedade a uma situação séria no mundo, né? Quer dizer, os políticos fazem um desserviço à sociedade. Se é uma jogada de marketing deles, ou se é uma jogada de tentar demover os juízes que vão apreciar a apelação dele na data do dia 24, eu acho que é um desserviço à população, os políticos fazem. Além de estarem bastante queimados na sociedade, com bastante questões aí que são deploráveis, ainda fazem uma questão dessas, uma colocação mal feita, mas uma palavra de uma pessoa autoridade, às vezes incita uma sociedade toda e causa uma desgraça, uma tragédia por força de irresponsabilidade, às vezes, de um político mal preparado ou mal intencionado. Né? Sim. É que no caso, né, Walter, desse tipo, né, Filete, desse tipo de situação, a gente tem uma eleição no meio do caminho. É aí que tá, não é só o fato, se fosse talvez no ano passado, o cenário fosse outro. Mas a gente tem uma eleição e aí isso vai provocar também um ponto de interrogação, não só no aspecto político, e no aspecto econômico também, porque um cenário é você ter, eventualmente, que ele pode recorrer, até que ponto ele vai poder efetivamente se candidatar. E existem dúvidas, eu já vi vários especialistas, muda todo o cenário, cada um né? falando um cenário, que é indiscutível também, a gente não pode negar que em todas as pesquisas o ex-presidente ele aparece aí com uma larga vantagem. E é um cenário, até as coligações passam também por isso. Uma coligação com o Lula e uma coligação sem o Lula, de vários partidos, né? E o governo, obviamente, que é um governo hoje bem popular, quem ele vai lançar, quem ele vai apoiar, né? Há uma discussão. Então, essa questão que acontece na semana que vem, no dia 24, tem um aspecto jurídico. Você acha que é uma prévia já do que vai acontecer? Uma prévia do que vai acontecer, porque as consequências jurídicas, e aí
por isso que eu fiz a pergunta, que ele não vai sair preso já no dia 24, caso seja condenado, obviamente, mas assim, existe aí várias possibilidades dele ganhar tempo, obviamente, e os advogados vão fazer isso, obviamente, até com o princípio de ser efetivamente candidato. Resta saber o timing que isso vai acontecer. Haja visto que o próprio ministro Gilmar Mendes já se colocou que pode mudar o seu voto nessa questão da prisão do segundo, algo que deve ser votado pelo Supremo em fevereiro. Então muda tudo, toda a regra do jogo aí no meio desse furacão. E obviamente isso vai afetar não só politicamente, mas eu particularmente acho que vai afetar também economicamente. Né? Então, o cenário para esse ano é um cenário muito conturbado. Tem na pauta a reforma da Previdência. Hoje a Bolsa de Valores está subindo. Não sei se ela vai manter esse ritmo. Eu, particularmente, acho que não vai manter. Acho que tem um pouco de especulação para a gente ganhar dinheiro. Né? A gente, que eu digo, muitos, quem tem dinheiro, ganhar dinheiro na Bolsa. Mas aí, quando a realidade se for colocada à mesa, eu acho que a gente vai ter reflexos aí nesse sentido. E aguardar, porque realmente é um imbróglio jurídico que vai deslanchar no imbróglio político também. Sim, muda tudo, né? Porque o Lula hoje ele está número 1 das pesquisas. Então o que acontece? Se ele não for candidato ou não puder ser candidato, muda tudo, né? Favorece os outros candidatos, Ciro, Alckmin, Jair e Álvaro, enfim, todos eles favorece, porque ele é o candidato mais forte, né? Porque uma boa parte do Brasil vota no Lula. Então, ele ainda tem uma credibilidade política, né? Mesmo com tudo isso, talvez o Lula já seja o maior fenômeno de comunicação de massa do Brasil até hoje, né? Porque você vê com tantos escândalos, e não estou aqui falando que ele é culpado nem inocente, mas com tantos escândalos, ele consegue, né, ter 30%, 29%, é muita coisa. Qualquer um ser humano mortal já estaria no exílio, né? Mas o Lula, ele consegue manter uma popularidade assim elevada, mesmo com inúmeros escândalos, né? E ele tem todo o direito de se defender, né? E também tem ministro supremo aí que, se puder, faz uma lei. Para seres normais, na segunda instância vai preso. Para políticos, na terceira, quarta, quinta, tal. Político espera até a morte, depois a gente condena. Agora, por ser normal, vamos condenar na segunda mesmo, né? Veja bem, Silete, isso aí está tudo ligado ao sistema brasileiro e à situação da sociedade. Porque você veja bem, o povo, a pessoa mais simples, ele não sabe quem é o Gilmar Mendes. Ele sabe que é o João da Quitanda, se ele está devendo, se ele vai comprar arroz naquele dia, não vai comprar. A pessoa mais simples não sabe que os problemas da Caixa Econômica Federal, os problemas da Petrobras, os problemas da Vale. Então, para aquela pessoa mais humilde, se ela vai num local e ela tem um Bolsa Família, ela tem alguma coisa que ela possa dizer que é concreto, que é útil naquele momento, pouco importa para ela se está o problema da Previdência, se vai quebrar ou não vai quebrar. Ela recebeu aquilo que é o mínimo que ela precisava, porque ela não tinha nem isso. Então, nesta parte social, nesta parte digamos assim, de atendimento às pessoas mais humildes, mais carentes, realmente ele é uma pessoa que tem que ser elogiada. Agora, eu não concordo, meu pai era fã do Maluf e tinha aquele ditado, né? Maluf rouba, mas faz. Eu nunca fui fã do Maluf, meu pai era. Então, finalmente, ainda em vida, a gente conseguiu ver o Maluf na cadeia. Então, por que os grandes não têm a mesma tratativa das pessoas mais simples? Porque tem uma coisa, você sabe o que é pior do que a crise financeira, pior do que a crise realmente de escândalos? É a crise moral. É quando o povo acha, se aquele cara não vai para a cadeia, eu não vou também. Ou quando a população acha, não, aquele cara foi para a cadeia, então eu vou começar a tomar uma minha atitude mais séria, porque aquilo ali agora está ficando sério. Então, a crise moral é a pior que tem, talvez, de todas as outras que a gente possa estar aqui discutindo. Eu concordo com você, a pessoa, e não estou aqui fazendo juízo de valores de nada, tem o Sérgio Moro que julgou, tem os juízes e tal, que são competentes para isso, mas você vê, é o que você falou, durante os 8 anos do Lula, a população teve uma melhora na vida dela, a população carente, isso aí é inegável. Mas construiu estádio, construiu muita coisa, construiu, deixou o Brasil endividado, tiveram muitos problemas, escândalo na Petrobras, no Vale, tudo que é lugar. Mas o cara, que você falou, se a gente transportar para essa realidade, para a pessoa carente, ela, poxa, no meu tempo dele eu comia melhor. Puxa, no tempo dele eu dava risada que ele falava umas besteirinhas na televisão que eu entendia. Eu não entendo nada do que o presidente atual fala, mas o Lula eu entendia. Tem que pôr comida no prato do povo, tal. Então, de repente, por causa disso, o cara não tem uma calculadora e fala, puxa, realmente fizeram Copa, teve Petrobras, piorou,
por culpa dele ou por culpa de outro. Ele vai falar, poxa, no tempo dele era melhor, não é isso? Sim, ele vai raciocinar assim, no tempo dele era melhor. Ele não quer saber se deixou um trabalho ruim ou bom, né? Ele quer saber do tempo dele, não é isso? Sim, isso é indiscutível. A gente também tem que destacar. Não foi à toa, né, que nem o Walter tinha comentado, tantos escândalos, a gente se voltar lá para 2005, 2006, o famoso mensalão. E o mensalão, né, onde tudo começou, depois veio o petrolão, porque você teve até os anões também, anterior a isso. Aí já nos anos 90, né, mas assim, o mensalão, o Lula conseguiu ganhar no segundo turno do Alckmin, né, lembram disso, em 2006. E o Alckmin conseguiu ter menos votos do que o primeiro turno. Um caso meio raro. Eu sei, o Lula ele conquistou votos, ele avançou, além dele pegar os votos dos outros candidatos, ele avançou também sobre os votos dos eleitores do Alckmin. Teve pessoa que votou no Alckmin e no primeiro turno, mas no segundo turno... Quando o Lula falou, puxa, eu votei aqui, mas votei errado, vou votar no Lula. Com mensalão em cima. Foi quando o Fernando Henrique Cardoso, presidente, foi ex-presidente também do PSDB, uma das lideranças do PSDB, falou que o Lula ia sangrar sozinho. Isso não aconteceu. Fernando, ainda fez sucessora. Aproveitar, posso fazer uma pergunta, Fernando? Você acha, pela experiência do Fernando, pela cultura, conhecimento do Fernando, você acha que hoje, naquela época, o Lula não tinha tanta internet como tem hoje? Você acha que as redes sociais hoje ajudam o Lula nesse momento ou prejudicam o Lula? As redes sociais, Walter, cada vez mais as pessoas... Eu estou vendo também muita gente saindo das redes sociais também, né? Um processo inverso. Essa semana, três amigos meus saíram do Facebook. Falaram que não tenho mais Facebook, eu não tenho tempo, por exemplo, realmente eu tenho. E eu até falo sempre aqui, não sou pioneiro nisso, mas eu falo que qualquer empresa de médio padrão, vamos supor, Jornal do Boqueirão, tem lá 10 funcionários, né? Mas vocês mexem com mídias, né? Mas, por exemplo, a minha clínica tem uns 20, 15, 20 funcionários, com a loja e tal. Porque tem pessoa que também só vem uma vez por semana, enfim. Mas o que acontece? Eu não consigo mais responder o Facebook. Então, como é que faz? O meu filho vai lá, ele responde o Facebook e fala, poxa, eu queria saber a hora de consulta. Ele põe, a pessoa parabeniza por um programa, ele é tal. E quando é demanda assim mais importante, ele chega para mim e fala, pai, tem esse problema aqui, isso aí não dá para mim resolver, resolve aí. Então, de 50 perguntas por dia, eu estou respondendo 3, 4. Quando ele não faz isso, época de prova é um Deus orar, porque você tem... porque você tem que ter alguém para fazer isso. Você tem o WhatsApp particular, dá uns 50 por dia. Piada, besteira, mas tem coisa importante no meio. O da clínica dá muito mais que isso. Então, o que acontece? A da clínica você tem que pôr médico para responder. Às vezes o cara no horário dele é culpado. Então, acaba os donos tendo que responder. Então, você tem um WhatsApp, você tem um Instagram, você tem um e-mail, tal. O tempo que você hoje... E antigamente eu estava no meu Facebook e eu entrava nos 15 primeiros da página inicial. Hoje eu não entro mais, porque eu não tenho tempo, entendeu? Então, cada vez eu estou tendo menos tempo. Se eu não tivesse uma atividade que precisasse de um Facebook, que fosse um elo de comunicação, que a pessoa não te conhece, ela quer perguntar uma dúvida para você. Ela vai no Facebook, né? Ela às vezes não sabe teu telefone e tal. Se eu estivesse trabalhando como, sei lá, alguma outra profissão que não exigisse câmera aqui da TV Com, talvez eu até fosse uma coisa que não precisasse tanto do WhatsApp, talvez eu até não sei se eu gostaria de tê-lo, porque é muita mensagem, você fica o dia todo e o tempo que você tem livre, você está ocupado no WhatsApp, entendeu? Então, às vezes você está no médico, ele demora um pouco para te atender, você fala, pô, que legal, vou responder o WhatsApp. Mas aí você deixou de ler um livro, de ler uma revista, então ele é um tomador de tempo também, né? Sim, e como consome tempo, né? Então, essa questão das redes sociais, essa eleição especificamente, ela vai ter um impacto fantástico. Mas aí é aquele negócio. O que está acontecendo são os grupos que, no fundo, são os mesmos. Se você entrar no grupo que não gosta de determinado assunto, aquele grupo, no fundo, vai ser o mesmo. Você não vai ter outras opções, outras opiniões. Então, a semana passada, o próprio Facebook já declarou que vai mudar completamente, porque é um grande problema das fake news, que são as notícias falsas que se espalham na internet. E o Facebook é um grande canal, é um grande meio de comunicação. Na realidade, o quê? Ele pega várias informações que vêm e entra no canal dele. E aí as pessoas vão separando. Isso está acontecendo com o WhatsApp também. Quantas e quantas mensagens a gente recebe, vídeos que recebe, no final isso está sendo
patrocinado por alguém, interesses, é o famoso copia-cola, fora das mentiras que muitas vezes, sem querer, a gente acaba repassando para outras pessoas. Compartilhe, mande para o maior número de pessoas. Desconfie disso, porque toda vez que você mande para o maior número de pessoas é porque alguém por trás tem interesses nesse sentido naquela mensagem. Mas desculpa. E às vezes pode também até, né, Walter, a pessoa falar assim, por exemplo, vamos supor, tem aquele grupo que é a favor, contra o PT, vamos supor. Sim, mas aí os assuntos são sempre os mesmos. Tem muita gente no PT que também é gente boa, né? Por exemplo, o PT de Santos aqui, não estou falando que acertou, errou, mas você não tem alguma denúncia contra a Thelma, Maria Ângela Duarte, Sueli Maia, você não tem denúncia. Não, estou falando naquela época, estou falando PT, naquela época você não tem denúncia. Mas se foi bom, se foi ruim, isso aqui não cabe eu julgar. O Fernando vai falar que um foi bom, o outro foi mais ou menos, né? Isso aí não dá para julgar, mas não teve denúncia de corrupção. Então, assim, a gente não pode também generalizar. Mas se você pegar um WhatsApp lá, vamos supor, o grupo que vai contra o PT. Aí você vai pegar o nome do cara, vamos supor, X4. Esse X4 está no outro grupo, PT nunca mais. Sim. Aí está no outro grupo, PT já era. Aí você põe o grupo do PSDB, tem o cara lá, vamos supor, sei lá, tem o XN. O XN está no grupo do PSDB sempre. Então, às vezes, aquele 258 pessoas, 52 pessoas que podem estar no grupo do WhatsApp, às vezes vai ver a mesma pessoa que é de um segmento pró-Santos ou pró-determinada corrente política, ele está em 10, 15 grupos de WhatsApp. Isso é fato. Então, o que acontece? Dentro desse cenário, aí entra essa vertente. Dentro desse cenário, o cidadão, especialmente estou falando daquele que não é ligado a B ou C, o cidadão comum, que é a grande maioria, que é o comum, que é o cara que ele quer saber o seguinte, o que vai mudar para ele no dia a dia? Vou arrumar um emprego, não vou? Esse cidadão comum, ele vai analisar que no fundo, eu acho que vai ser a grande questão, é tudo farinha do mesmo saco. Porque ele assiste a televisão, aí você vê aquilo, o Roberto Jefferson, o mesmo do Mensalão, é o pai da ministra Cristiane Brasil, né? Que está aí nessa delonga que era para ser a ministra do Trabalho, e aí não pagou nem os direitos trabalhistas dos seus motoristas, né? E está aí, e está apanhando direto, não só por isso, mas está apanhando também pelas próprias instâncias legais aí que impedem. Uma vergonha as pessoas lá esperando para a posse da ministra, não vai ter posse porque está impedido. É uma coisa surreal num país como o nosso. Se fosse uma coisa regional, né, Walter Santos? Se fosse uma coisa regional, por exemplo, o prefeito vai nomear um secretário assim, com certeza teria um grande impedimento. Mas é o que você falou mesmo. Como é uma coisa de Brasília, muita gente toma consciência, mas a maioria do país não toma muita consciência. Perguntar quem é a ministra, tal, é filha de um outro político. Aí, quando ela subir, vai subir um deputado, que é irmão do garotinho, que foi condenado por assédio, por problema sexual com menor, entendeu? Mas se você perguntar para um cara uma pessoa mais simples, ela não sabe. Então, não impacta tanto. Mas se fosse uma coisa na cidade, iria impactar, né? Vamos supor, se um administrador público, um político quiser colocar uma pessoa condenada para ser um secretário, dificilmente ele consegue, né? Se tiver uma comoção assim das pessoas, da imprensa local e tal. Mas a nível federal parece que é outro mundo, que é a Disneylândia lá. Então, assim, a gente fala aqui, mas continua insistindo para que ela seja ministra e vamos que vamos, não é isso? Eu tenho um jornalista amigo meu que fala assim, a pessoa não tem que ser honesta, tem que parecer honesta. Então não adianta você só falar que é honesto e a tua conduta demonstra que às vezes você não é tão honesto assim. Então, quando a pessoa vai trabalhar aí na sociedade, vai abrir uma empresa, como advogado eu falo, tudo bem, todos têm o direito de se defender, de ter errado. Agora você imagina, você nomeia um advogado para ser ministro, aí ele tem um problema na OAB. Você nomeia um médico na tua secretaria lá para fazer trabalho de secretário de saúde. Ele tem um processo de erro médico. Então, eu acho que realmente, na minha opinião, pessoas que trabalhassem para a política têm que realmente ter alguma coisa transparente, que não faça... Porque ele se torna uma pessoa pública, não é verdade? Então, se eu não quero ser público, eu fico na minha vida. Eu vou abrir minha empresa, vou trabalhar como advogado. Agora, se eu sou advogado e naquele momento eu quero ser político e quero trabalhar em prol da sociedade, vou receber por isso, eu acho que eu tenho que ter uma conduta ilibada, sem nenhuma mácula, sem nenhum problema. E o direito realmente fala isso, que a pessoa tem que se apresentar, tem que pôr o seu imposto de renda lá. Então, se ele já sabe qual é a regra do jogo, aí vem o outro deputado, não, mas olha, isso aí não é nada demais, tal. Você falou. Então, tirou as palavras da minha boca, quando eu fiz a pergunta na internet.
A pessoa vai escolher pela internet, bom, esse candidato aqui, tem problema ali, mas no fim das contas ele não vai ter muita opção, porque as pessoas que são candidatas, se não tiver aquela cartinha que chama aquele documento do partido para se candidatar, ele não sai candidato a nada. Quer dizer, o partido é o primeiro bloqueio para ele se candidatar. Agora, não é a pessoa falar que nem o Luciano Huck sair na televisão e falar, eu vou me candidatar, agora o PT quer processar a Globo porque está achando que é pré-candidatura. Então, a minha opinião é essa. Se a pessoa vai para a política, se ela sabe a regra do jogo, ela tem que ter uma vida tranquila. Se não tem, continua na vida particular, que ele se defende, vai para... Não se expõe, né? Não se dispõe, até tem direito a sigilo, de repente está no processo de pede até segredo de justiça, porque tem direito, porque vai vir o imposto de renda dela e é sigiloso. Agora, se vai para trabalhar para a população, aí você quer mudar a regra do jogo só porque lhe convém. Né? Quer dizer, é o direito seu, não o direito do próximo. E a vida política não era para ser assim, né, Filete? Era para ser em prol do próximo, não em prol de si próprio. Né? Bom, nós vamos a um breve intervalo. Continue mandando perguntas aqui para o Walter, para o Fernando e Maria. Chegaram algumas perguntas e é muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13-2138-4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13-2138-4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas,
terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação de hoje, dia 17 de janeiro de 2018, quarta-feira, com calor senegalês em Santos, dia dos Tribunais de Contas do Brasil. Hoje com o advogado Walter Alves e também com o jornalista Fernando de Maria. Temos várias perguntas aqui, né? Fernando de Maria, Uriel Vilas Boas, nosso 22º vereador sem salário, o homem que está aí com 60 anos, andando na praia, esbanjando saúde, né? Uriel, que sempre é a favor do comprometimento da sociedade, das entidades, enfim, de toda a nossa sociedade para as ações que são do interesse de todos. Como você vê a repercussão do processo eleitoral entre os universitários? Uriel, boa tarde, Uriel, sempre participando de todos os programas, meu vizinho também, né? Realmente é importante essa participação dos jovens como um todo, não só dos jovens, mas de toda a sociedade, mas especificamente dos universitários. E, infelizmente, são poucos que efetivamente se interessam por temas importantes da sociedade, porque os jovens serão, obviamente, os adultos de amanhã, e há uma importância, uma necessidade deles estarem mais antenados com os fatos que estão acontecendo. Infelizmente, e aí entra a questão das redes sociais, muitas vezes se perde muito tempo com banalidades e, às vezes, as questões principais acabam sendo colocadas em segundo plano. E outro aspecto também que a gente percebe, a gente trabalha no ambiente universitário, que no Filete também, que no Volta, enfim, às vezes assim, a política acaba sendo uma certa ojeriza. Isso não me interessa, não gosto de política. Enquanto o jovem não se interessa, alguns podem se interessar e efetivamente ocupar um espaço que está aí para ser ocupado. Há uma necessidade de renovação plena, né? E somente com a mobilização interesse da sociedade de todas as faixas etárias e classes sociais que a gente pode efetivamente fazer desse país um país melhor, começando com as pequenas coisas na própria cidade onde a gente mora. Bom, tem aqui uma outra pergunta do Uriel Vilas Boas, né? Parabéns pela iniciativa Filete do programa de trazer um médico veterinário, um advogado, um jornalista que está permitindo um debate de maior importância sobre um crime inexplicável, né? Então ele está falando sobre o crime da moça lá no Monte Cabrão, né? Que o Walter já explicou, né, que a questão, o Fernando também, que a questão às vezes de natureza mais, pessoas às vezes de uma natureza mais simples, tal, que não tem muita, segundo o Walter também, não justificando o crime, mas não tem muita, assim, ação social, não tem um cinema, não tem um teatro, não tem
uma questão ali, então fica muito nessa questão aí, inveja, muito nessas coisas mais assim, briguinhas de ciúmes, as coisas que acontecem muito lá. Ele até falou que o primeiro caso dele de homicídio foi lá por uma questão aparentemente, né, de pouca importância, não é isso? Ciúme da namorada, briga de namorada com o rapaz. Certo. Quem matou quem? O rapaz matou um outro rapaz porque teria mexido com a namorada dele. É, que isso é complexo, né? Esses crimes também, às vezes, a mulher tem um namorado, sai com outro, o cara bate no outro, né? Pô, não tá nem escrito na cabeça do outro que tem namorada, né? Se tivesse escrito, né? Se tivesse placa, não é um táxi que tá escrito táxi e tal, né? Então fica difícil, né? Então, às vezes, tem que conversar com a mulher, separa, mas não precisa bater nem na mulher, nem muito menos no cara. Então é meio complexa essa questão aí passional, né? Mas matar também, né? É, pô. Pior ainda, né? Tá certo. Bom, a dona Ivonete está mandando um abraço para todos aqui e perguntas, nós vamos falar da febre amarela. Vamos falar da febre amarela, sim. O ministro da Saúde está viajando, está em congresso fora do país, né? Não o David Wipp, o nosso secretário está aqui. E a febre amarela que se espalha pelo Brasil, né? Logicamente que eu acho que o secretário também não tem que fazer um caráter alarmista, né? Porque se você faz um caráter alarmista é pior, né? Mas de uma certa maneira a dose da vacina está sendo dada uma meia dose, né? Para as pessoas, né? Que diz que faz o mesmo efeito. E existem filas e tal. Lembrando que o macaco também ele morre com a febre amarela, não é ele que transmite a febre amarela, que tem muita gente aí e tal. O macaco, ele também é acometido da febre amarela. Então, quando começa a morrer macaco, as pessoas falam, pô, tá morrendo de quê? Envenenado? Não sei o quê? Aí pode ser a febre amarela também. Então, ele dá até uma filtragem, né? De começar a morrer muitos macacos, a pessoa, poxa, tem alguma coisa diferente. Faz exame e vê o que está acontecendo com os pobres macacos, né? Então, lembrando que a febre amarela tem, principalmente pessoas da terceira idade, recém-nascidos, é uma doença muito grave, né? Que pode levar à morte. Quem vai viajar para o norte, para o nordeste, para alguns países para todos os países da América do Sul, já era obrigatório ter aquela carteirinha de vacinação, né? Se você fosse há 5 anos atrás para Belém, tu tinha que tomar vacinação de febre amarela. Se você fosse para a Colômbia, você teria que ser vacinado com a vacina de febre amarela, né? Quando eu fui agora para a China, tem que ter uma vacina e um atestado da febre amarela, ou seja, não é agora, não é só aqui, mas é uma doença que é transmitida pelo mosquito, então mostra que nós estamos, de uma certa maneira, voltando com doenças que davam no passado, né, como dengue, febre amarela, quando a gente não tinha, entre aspas, um conhecimento sanitário tão grande, né, Fernando? São várias questões aí, e aí eu coloco também a mídia um pouco responsável por isso, porque a gente está vindo para cá, uma fila enorme aqui na Joaquim Távora, na policlínica que fica aqui da Vila Matias, e assim, é desnecessário essa onda de preocupação, porque não existe casos nesse momento, não existe qualquer caso aqui na região, né? A campanha foi antecipada. É claro que precisa ficar sempre atento, mas não há necessidade desse desespero das pessoas de correrem, ficarem horas e horas sob sol, idosos inclusive, pessoas com filhos, crianças pequenas, debaixo desse sol para serem vacinados. Nesse momento, por exemplo, até às 3 horas da tarde, as unidades a unidade da Aparecida está funcionando. Eu garanto para vocês, deve ter uma fila enorme lá na Aparecida. Depois vai ser na Ponta da Praia, que ela vai atender os pacientes, se não me engano, das 7 até as 9 da noite, ou das 6 às 9 da noite, enfim. Mas assim, há uma correria, isso falando o próprio secretário de Saúde de Santos, numa entrevista coletiva na segunda-feira, ele colocou, e havia preocupação, porque existiam 5 mil doses da vacina. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado todinho foram vacinadas 5.700 pessoas, se eu não me engano. Só nos 15 primeiros dias deste ano, até segunda-feira, foram 3.500. Então, ontem acabou, faltou a vacina, veio um novo lote, né? Mas esse novo lote vai ser efetivamente, nesse ritmo, vai acabar sendo, de certa forma, vai faltar. E pode faltar efetivamente para as pessoas, que nem você teve na China, que vão precisar e não se aceitam as doses fracionadas, que vão ser aplicadas a partir do dia 29 de janeiro, que agora foi antecipada a campanha. Eu fui muito bem atendido na Pedro Lessa ali,
Que é para turista, é o setor específico. Eu fui muito bem atendido ali e eles te dão um atestado diferente. Você toma uma dose inteira, né? Eles te dão um atestado, você pede para mim, olha, eu vou viajar, tal, mostra lá o teu passaporte, mostra o seu visto, né? E ela vai ver de acordo com o país que você vai, faz um atestado internacional. Em vez de ser aquele atestado branquinho, né, ou amarelinho, ela te dá um atestado mais bonitinho lá, que é com também escrito em outra língua, tal, para que você possa apresentar na China ou Colômbia, o país que você for viajar, né? Mas eu fui muito bem atendido lá, mas não estava essa correria. Eu fui lá vacinar em setembro, né? Então estava tranquilo e muito bom atendimento, tudo limpinho na Pedro Lessa, tal, em frente ali o Forno de Ouro, tal, perfeito. Olha, eu concordo em parte com o Fernando, só uma parte que eu acho que talvez o Fernando possa reavaliar. Realmente a questão é falta de informação e conhecimento, porque vocês veem que no Brasil é mais fácil palpiteiro do que aquele que conhece, né? Entrevistaram uma pessoa balizada e falou, realmente, não há tanto risco, né? Mas, é claro, a falta de informação, a falta de programas do governo, porque eles fazem projetos, às vezes, campanhas para fazer contra a AIDS, contra a dengue, aí depois parece que acabou os problemas, né? Olha, agora não tem mais. Então, eu concordo com você, Fernando, que a mídia às vezes falha, mas quando o governo quer, ele paga a mídia para interesse próprio. Quando tem informação que realmente é condizente para eles, eles fazem. Então, se realmente tivesse esclarecimento da população, uma campanha mostrando que realmente não há esse desespero e esclarecendo, porque a mídia faz aquele trabalho, você sabe disso. Hoje em dia o jornalista, às vezes, não tem, a empresa não tem condição de ficar toda hora cobrindo matéria jornalística, porque é um custo, né, disso aí, funcionário, transporte, enfim. E o governo, quando quer, ele injeta dinheiro, né? Para fazer campanha de interesse político, eles fazem. Então, eu acho que a falta de informação da parte do governo, que desvia dinheiro para todo lado e quando precisa de alguma coisa não tem, porque essas questões de fabricação de vacina, você sabe que são poucos laboratórios, como a da gripe também, da gripe falta. Então, quer dizer, o governo, em vez de investir, fica fazendo essa meia-culpa, quer dizer, fica dizendo que realmente tem que vacinar, mas não dá condição de vacinar. Agora já está fazendo uma situação de fracionar, na verdade não, é um quinto da um quinto da dose. Que ela tem uma duração de 9 anos. 9 anos. Então, quer dizer, se vai vacinar para 1 ano, se vai vacinar para 9, isso é o que pouco importa. O que vale é realmente a falta de estrutura do governo de orientar as pessoas, de fazer um trabalho decente, de se programar para comprar material de saúde, entendeu? Então, o que acontece? Fica essa situação. A pessoa, o que vai acontecer daqui a pouco, Fernando? Se Praia Grande, pode dizer, se eu receber um lote de vacina, a pessoa vai para lá, a pessoa vai para São Paulo, cria esse caos, esse desespero, esse paura nas pessoas, por causa de falta de critério, por causa de cuidado e de pessoas desqualificadas, pessoas despreparadas no segmento da saúde. Essa que é a grande verdade. Né? E tem um outro detalhe, Walter, também, Filete, isso falado pelo próprio secretário, que as pessoas acima de 60 anos vão ter que apresentar um atestado médico. Assim, eu estava num consultório na segunda-feira de um profissional aqui da cidade e eu só ouvindo as pessoas ligando, pedindo, olha, eu preciso levar um atestado para que efetivamente eu possa tomar vacina, né? Porque podem ter contraindicações, dependendo do perfil das pessoas. Santos, a gente sabe, são mais de 80 mil pessoas que têm acima de 60 anos. E o secretário falou, as pessoas vão numa policlínica para pegar o atestado, quem não puder, ou pegue com o seu médico particular. Imagina a correria e a loucura. E aí que o médico falou assim, o poder público está jogando a responsabilidade para nós, médicos, se a gente pode ou não pode autorizar a pessoa a tomar a vacina, quem tem acima de 60 anos. Né? Por quê? Se a pessoa não tomar, se ele não passar o atestado, fala assim, e acontecer alguma coisa, a responsabilidade do seu médico. Então o poder público está jogando também isso, porque fala assim, olha, idosos precisam, não pode, tem que passar por um aval médico. Quer dizer, imagina a loucura nos consultórios médicos. Isso, eu constatei isso, porque eu estava na segunda-feira, aí eu ouvi a telefonista recebendo várias ligações, o médico tinha falado, só hoje tinham sido seis pacientes que tinham solicitado. Imagina o volume que tem nesse sentido e, obviamente, não há essa necessidade nesse momento. Acaba sendo maneiro. Eu fiz umas contas básicas só. O secretário comentou que Santos vai receber 400 mil vacinas. Teve o IP, né? Não, o secretário de Santos, o Fábio Ferraz, isso. 400 mil vacinas, a meta é atender a todos. Santos tem algo em torno de 425, 430 mil habitantes, eles calculam que 50 mil pessoas já tomaram as vacinas, que nem o Filete, que já tomou a vacina, não precisa voltar no posto para tomar novamente. Desse montante,
A campanha ela vai acontecer de 29 de janeiro, foi antecipada, para 17 de fevereiro, sendo que vai trabalhar em 2 sábados, dia 3 e 17 de fevereiro. Uma conta rápida. Dessas 400 mil, se forem 400 mil doses fracionadas que vão ser, serão atendidas, em média, quase 27.500 pessoas por dia nas unidades. Isso, se a gente unidades nós vamos ter? São 21 policlínicas. Então, vamos por 20 policlínicas para quantas pessoas? Para 27.586 pessoas por dia. 27.500 pessoas por dia. Loucura, né? É mais que 1.000 pessoas por dia. Dá 3.450 pessoas por hora serem vacinadas no mesmo ritmo. Mas tem horas diferentes, como não, você sim, mas aí... Seria, por exemplo, 1.200 pessoas por policlínica por dia. Se aí um espaço de 6 horas de vacinação, você vê que 6 horas para 1.200, você vai ter aí uma média de 200 pessoas por hora. Tu tem que perder. Aí tem aquela pessoa que passa mal na fila, que tem pressão, tem aquela pessoa que além da vacina ela quer uma outra coisa, uma vacina de tétano junto, e tem que fazer um atestado, ver o documento da pessoa, conferir. Quer dizer, não é chegar lá, vacinar como se você estivesse dando uma máquina. Uma máquina. Como, por exemplo, o padre consegue contudo dar hóstia para várias pessoas na igreja, porque ele não pergunta SIC, CPF, nada. Sim. Ele vai dando, a pessoa vai naquele rito religioso. Agora você imagina, 200 pessoas, fazer carteirinha, nome, endereço, então, né? Por minuto, 57 pessoas por minuto para serem vacinadas. Impossível. Então, imagine o caos que vai acontecer. É só ver os números. Os números mostram muito bem, claramente isso. Talvez tenha algumas pessoas que tenham medo de ser vacinadas, mas também tem os turistas, os veranistas que falam, puxa, já estou aqui, já estou aqui sem fazer nada, vou aproveitar para vir. Porque a gente também não tem o carnaval fecha. Agora, Filete, uma pergunta, né? Tudo o que diz respeito ao município, ao Estado e à União, você tem que ter licitação, você tem que ter perspectiva, você tem que pôr lá o orçamento. Aí pergunta a você, são poucos laboratórios que fazem isso, né? Eles estão colocando como uma calamidade, uma situação de emergência. Então o laboratório vai cobrar o preço e tem que pagar. Será que foi feito assim um planejamento? Ou será que o dinheiro aporta assim de repente? Essa que é a dúvida, né, Filete? De repente aparece assim uma necessidade de vacinar 400 mil pessoas. E esse dinheiro tem que entrar porque é urgente. Então não precisa também ser aquela coisa de fazer orçamento, fazer planejamento, ver se tem outras empresas mais baratas. Então, é só se colocar. Não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus. Sim. Apenas estou colocando o fato real, né? O político sempre é assim, quando tem uma calamidade, aí fala, não, nós precisamos de uma verba emergencial para isso. Mas é importante, é tão emergencial assim? Não é. Então, vamos liberar a verba que não tem necessidade, então, de fazer tanta burocracia para o dinheiro entrar no nosso caixa para poder atender a população que está necessitando. Isso lembra kit de primeiros socorros, né? Até hoje não sei onde está o meu. Bom, temos que encerrar o programa. Queria agradecer a dona Diz, que ligou, o João de São Vicente, muita gente participando, parabenizando o Walter e o Fernando de Maria. Queria agradecer aos dois, também desejar uma boa tarde para vocês e fiquem com a nossa extensa programação. Muito obrigado.